Voltamos com conjuntura aqui na TV Mar, canal 25 e 525 da NET. Vamos conversar daqui a pouco sobre política alagoana, política nacional, com o cientista político Eduardo Magalhães. A gente volta daqui a pouquinho, após o intervalo. É preciso amar direito, um amor de qualquer jeito. Ser amor a qualquer hora, ser amor de corpo inteiro. Amor de dentro pra fora, amor que eu desconheço. Quero um amor maior, amor maior que eu. Viva o amor maior do mundo. Parque Shopping. Todo mundo quer a vida de antes de volta. Criançada na escola, casa cheia, se arrumar para sair. Dá uma saudade, mas também dá uma esperança. Tô indo tomar a vacina. Com todo mundo vacinado, a vida vai voltar ao normal. Minha neta vai voltar para aula, ver os amiguinhos, ir com a vovó na lanchonete sem se preocupar. Ela vai gostar da vida como tem que ser vivida. Ela e todo mundo. Vacina, tô confiando em você. A Prefeitura criou o programa de imunização mais eficiente do país. São 8 pontos de vacinação, corujão da vacina e milhares de pessoas protegidas. Quando chegar a sua vez, vacine-se. Tome as 2 doses e continue se cuidando. Prefeitura de Maceió, a capital que mais vacina no Brasil. Conforme a gente anunciou, nós vamos conversar hoje com o professor Eduardo Magalhães, cientista político, que vai nos falar sobre política nacional, política aqui do estado de Alagoas. Professor, obrigado pela sua participação mais uma vez aqui em Conjuntura. Vamos falar agora de um assunto interessante que está entrando em pauta mais uma vez na política nacional, que é o voto distrital. Como é que o senhor poderia nos explicar o que seja o voto distrital? Olha, o voto distrital seria muito melhor do que o que nós temos hoje. Mas nós temos que criar alguma coisa, Flávio, para brasileiros. Nós já tivemos uma experiência com o voto distrital no Segundo Império, né? No Dom Pedro II, e foi um fracasso, porque é uma coisa que não é brasileira, é uma coisa que nós importamos, não tínhamos conhecimento, não tínhamos domínio do funcionamento. E hoje, para implantar só por implantar, as possibilidades podem ser até de produzir uma situação pior do que temos hoje. Mas o voto distrital tem vantagens extraordinárias pela oportunidade que dá ao eleitor de ser um protagonista e ter conhecimento das pessoas que vão representá-lo. Em realidade, Flavinho, o que nós temos hoje, a grande dificuldade é representatividade, né? Se você pensar desde o tempo em que o governo representativo começou a se popularizar, que é no fim do século XVIII, nós estamos procurando uma forma de transformar o projeto de eleição numa coisa que seja indicativa da realidade do eleitor e das possibilidades do eleito de produzir as coisas que são desejadas pela população. Mas, professor, qual é a diferença? Aliás, as diferenças fundamentais entre esse sistema atual que nós temos e o voto distrital. O que é que muda com ele? A principal diferença é que no voto distrital você não tem um distrito tão grande como o estado como um todo, onde é impossível para o eleitor conhecer os candidatos. Você tem uma eleição para deputado estadual, que vai eleger 27 deputados, em 102 municípios. É impossível você ter conhecimento nos 102 municípios dos 27 candidatos.
fica difícil até o candidato percorrer Não tem 102 como, municípios. é impossível. Então, essa é uma coisa. Agora, quando surgiu, o voto distrital tem mais de 350 anos. Surgiu na Inglaterra, depois da guerra, da gloriosa Revolução, e era uma tentativa que eles vinham fazendo há séculos de criar algum governo que não fosse dominado pela aristocracia, pelos representantes do rei. Até que criaram o voto distrital, mas o voto distrital começa com o grande problema da divisão do território. Nos Estados Unidos, todo ano eles criaram um termo lá chamado gerrymandering, em que os políticos dividem de forma a criar capitanias hereditárias. Você tem que, parece um monstro, o distrito, em alguns estados, em alguns em que um grupo domina há muito tempo, no sul dos Estados Unidos. Então, eu fiz uma tentativa de criar o voto distrital em Alagoas, escrevi, publiquei um trabalho e criei um triângulo alagoano. Eu incluí o município de Piaçabuçu com o município de Traipu, para formar o triângulo do sul do estado de Alagoas. Era impossível, porque era a distância de Porto Real do Colégio para Delmiro Gouveia. Então, o mesmo problema da dificuldade geográfica estaria com a divisão, aparentemente queria favorecer o eleitor para conhecer a pessoa que ele está votando. Nós temos que criar uma coisa para brasileiro. Os grandes pensadores, a eleição agora é tão complicada, que os grandes teóricos da política, os gregos, não mencionam uma palavra sobre a eleição. A única palavra que se menciona é de Aristóteles, que era a eleição que ele considerava mais justa, era um sorteio. Imagine você. Você fazia um sorteio e o escolhido seria o que ia conduzir os destinos. Imagine se o sorteio caísse numa pessoa não qualificada. Então, nós temos que descobrir os meios. O voto qualificado, por exemplo, só vota quem tem nível superior, só vota quem é formado em direito, só vota quem... Esse seria o ideal para o Brasil, só vota quem é analfabeto. Ou seja, nós temos que saber o que é bom para o Brasil. Esse é o país de muitas opiniões, Flavinha. Ninguém pensa de forma diferenciada mais do que o brasileiro. E outra, nós já comprovamos cientificamente que a maior característica sociológica do brasileiro é que ele não gosta de ser igual. Então, esse é o ponto de partida. Como a democracia é baseada no princípio de dois pilares, que é a igualdade e a liberdade, como o Brasil não gosta da igualdade, nós não podemos ter um sistema democrático. Por que o senhor disse que o brasileiro não gosta da igualdade? Porque está comprovado cientificamente. Os brasilianistas dos Estados Unidos, através de pesquisas, de tudo quanto é de informação e leitura e acompanhamento de lideranças, já se concluiu que o brasileiro não gosta de ser igual. Eu tenho minhas observações, porque eu também já cheguei a essa conclusão. Por exemplo, quando eu cheguei aqui no Brasil, quando voltei aos Estados Unidos, foram construídos aquele conjunto residencial indo para o norte, Jacarecica, governo de Valdo Suragem. Todas as casas eram iguais, todas eram iguais. Um mês depois, não havia mais duas casas iguais. Você viaja muito aqui para o norte, tem dois conjuntos residenciais. Um é chamado Sapori di Mare e o outro é chamado Sonho Verde. Sonho Verde. Um brasileiro, outro italiano. Os dois foram construídos na década de 80. O italiano continua exatamente o mesmo como foi construído há 40 anos atrás. O Sonho Verde não tem mais nada, não tem mais duas casas nem parecidas. Ou seja,
Eu tenho outro exemplo mais prático. Eu gostava de ir para o Carnaval do Recife, de Salvador, e minha filha gostava muito da folia, e nós comprávamos aqui os abadás e iríamos receber lá no Recife. O abadá do Bel era para 5.000 pessoas. Nós recebíamos abadás, 5.000 abadás exatamente iguais. À noite, na praça, não havia mais dois, nem parecidos, mais iguais. Então, essa ideia de ser... Você vai para uma reunião, a dificuldade de obter unanimidade no Brasil é impossível. Os brasilianistas dos Estados Unidos acreditam que no Brasil você só guarda um segredo se apenas 3 pessoas participarem. E você só obtém unanimidade se apenas 5 pessoas participarem. Então, existiria em outro país você tem esse tipo de situação, só no Brasil. Professor, qual a sua opinião sobre o voto impresso? O voto impresso é você não confiar da máquina. O voto impresso está dizendo que a máquina não funciona e você tem que ver uma coisa por escrito. Isso é uma completa negação da ciência e da tecnologia. Porque o voto vai ser diferente se alguém mudar. A máquina não muda por si. Alguém tem que programar no sentido de que a máquina registre um voto, compute um voto que não foi dado. Me permita colocar aqui, eu mudei minha opinião em relação ao voto impresso. Eu confesso, né, que apesar de estar no dia a dia do jornalismo há muito tempo, eu pensava que quando se falava em voto impresso era o voto, aquele sistema anterior, que de escrever na cédula, coisa e tal, não é. É você ter a comprovação do voto fez numa urna vizinha. Você não vê o comprovante. Não. Eu pensava, inclusive, que a pessoa saía com o comprovante, mas me explicaram. Aí o voto deixaria de ser secreto, né? O ano passado me explicaram direitinho que, na verdade, o voto secreto é o seguinte: você vota e na hora de confirmar, você aperta um botão e automaticamente vai ser impresso o comprovante do seu voto com a urna vizinha. E se houver dúvida algum dia, quiser entrar na justiça para contar, porque eu votei naquele lugar e não apareceu meu voto. Aí você entra com a ação, requer e vai fazer a comprovação. Se você fizer isso, eu acho que, para mim, passei a achar que dá muita segurança a quem vota. Não, dá segurança, mas ele deixa de ser secreto. Não. Porque você, qualquer hora, pode saber quem votou. Não, mas você tem que entrar com... Sim, com ação, mas é assim. Entrou na justiça, você pode porque entrar agora. Porque a gente vê hoje em dia muitos casos. E outra coisa, Flavinho, o voto passa a ser registrado. O horário que você vota, a máquina registra para você identificar qual é o voto que foi jogado no receptáculo naquele momento em que você registrou seu voto. Outra coisa, a chamada candidatura avulsa, ou seja, o cidadão para ser candidato não precisaria se registrar um partido político, daria o nome e seria candidato. Isso aí está em questionamento no Supremo Tribunal Federal, existe uma ação que chegou por lá e está para ser decidido, talvez até ainda esse ano ou no próximo ano. O que é que o senhor acha disso? Eu acho interessante. Fica muito mais difícil, né, para você computar, principalmente com essa votação no país inteiro. Votação se chama geral, né, at large. Nos Estados Unidos há inclusive para presidente da República, em primárias e eleições de vários estados, que você tem o voto escrito. Né? Para que isso seja possível, você vai negar a importância dos partidos. Que, na verdade, não existe. A importância dos partidos? Não. Na minha opinião, não. Mas veja bem, o partido, ele serve para educar a população quanto ao funcionamento das instituições. Na teoria, é bonito. Não, se você estudar a história dos grandes partidos, que são os partidos ingleses, os partidos franceses, e os franceses, mais interessante, que o partido, tanto na Inglaterra como nos Estados Unidos, você só tem 2 partidos, mas na França você tem 5, com a mesma democracia, com a mesma ideia democrática.
Porque a mãe da democracia do mundo inteiro não é a Grécia, é a Inglaterra, que criou esse sistema híbrido de monarquia constitucional democrática. E esse é um fenômeno que tem tido um sucesso tão grande que produziu, em primeiro lugar, 100 anos antes de ter o aniversário de um século, produziu a democracia americana. Porque os grandes pensadores políticos, depois dos gregos, que os gregos criaram um sistema de governo, forma de governo, governo dos sábios, governo dos mais competentes, o que significava o governo, uma democracia comparada com uma monarquia, mas eles não tinham a preocupação que, eventualmente, não haveria reis, sabe? Todo o pensamento do grego e do latino de 3.000 anos atrás era no sentido de que sempre houvesse famílias que iam dominar a política, ou a gestão do Estado. E com o crescimento da liberdade, principalmente a partir do século XVIII, do grande renascimento do pensamento mundial, que é o século das luzes, o século XVIII, você tem que ter novas formas de escolher as pessoas que vão representar. Olha, mais difícil do que o que significava a Revolução Francesa no fim do século XVIII, era como seria a representação do eleitorado. Porque a Revolução Francesa trouxe uma coisa que não existia no pensamento do mundo inteiro, que era o terceiro poder. O terceiro poder. O terceiro poder era o povo. E o povo, a partir da Revolução Francesa, começa a ter uma participação muito importante no processo decisório, mesmo não tendo o protagonismo que vai crescendo com o passar dos anos. Essa discussão da representação é o tema discutido na França, na Inglaterra, nos Estados Unidos, no fim do século XVIII, quando você tinha a Revolução Francesa em andamento, a Revolução Inglesa, americana em andamento, e tinha as grandes tentativas de independência da América também, começam no fim do século XVIII. Então, esse problema ainda está tão vivo hoje que quem resolveu, mais ou menos, foi o inglês, que tinha o voto distrital há 350 anos atrás, que um distrito era 50 vezes maior do que outro. Hoje, nos Estados Unidos, os distritos são diferenciados e são baseados não em território, mas em população. E eles têm uma diferença de, no máximo, 10% de um distrito para outro. 10% é uma diferença muito grande para você dizer que todos os votos são iguais, que o voto de cada eleitor é igual. Não é. Um município, um estado que tem 10% do voto a mais e o outro que tem 10% a menos, a diferença é de 20% do eleitorado. Então, o voto de quem vota nesse distrito pode ser, o peso do voto de eleitor desse distrito pode ser completamente diferente do voto do eleitor de outro distrito. Mas o voto distrital tem uma grande vantagem porque o distrito é pequeno. Mesmo nos grandes distritos da Inglaterra, que hoje já são poucos, eles eram tão complicados, Flavinho, que eram chamados distritos podres. Sabe? Distritos podres. Eram rotten boroughs, eram chamados esses distritos, porque era impossível você ganhar uma eleição. Só ganhava o mesmo grupo. Você tinha distritos na Inglaterra que houve 200 anos que a mesma família ganhou todas as eleições. E era democrático. Professor, voltando à questão da candidatura avulsa, quem aqui no Brasil, na sua opinião, poderia se utilizar desse modelo para ser candidato no ano que vem? Olha, quem tem vantagem muito grande nessas coisas são artistas, grandes personalidades sociais, grandes empresários.
As pessoas, você teve o Ralph Nader, que foi o criador dos direitos do consumidor, ele foi candidato nos Estados Unidos, inclusive a presidente, com voto escrito. Mas quantos Ralph Naders você encontra no Brasil? O Rodrigo Cunha poderia ser o Ralph Nader de Alagoas e o Ralph Nader do Brasil. Mas ele não optou por esse caminho. Então, você teria que ter um Gabigol, ou um grande artista, um músico, um cantor, uma celebridade, que poderia atrair a intenção, o interesse de várias pessoas e terminar por produzir uma vitória com o voto por escrito. O cenário para 2022 nos mostra a possibilidade de participação bastante provável. Bolsonaro e Lula disputando a presidência da República. O que é que o senhor acha desse quadro? Olha, o Lula voltou com um passe livre do Supremo Tribunal e é como se ele fosse o renascimento, tivesse ressuscitado. Ninguém ressuscita em política. Impossível. O tempo, como disse o Collor, é que é o senhor da verdade. E o tempo, para quem comete crimes, ele é o senhor da verdade para mostrar que o crime foi cometido. Raramente o senhor da verdade mostra que o criminoso é inocente. Ele mostra que as pessoas que desconfiavam que crimes tinham sido cometidos estavam certas. Essa é o que mostra a história da política do mundo inteiro, né? Então, o Lula é uma pessoa simpática, mas que tem mudado muito. O Lula do primeiro governo dele, de 2003 a 2008, é um Lula que fez mudanças extraordinárias do governo brasileiro. O governo Lula, que vinha de uma situação muito boa do Fernando Henrique, que pegou a inflação controlada, a situação no mundo controlada, uma moeda equilibrada, mesmo com as coisas não muito admiráveis cometidas pelo presidente Fernando Henrique, mas a situação era tão boa que o Brasil nunca cresceu tanto, exceto no tempo do Médici e do milagre brasileiro. Você tem a mesma coisa que aconteceu no governo Médici, ela acontece de novo no governo Lula, que vai se acabar em 2007, 2008, quando passa para o segundo mandato, em que começam os problemas do mensalão, os problemas dos favores, os problemas de gastos fora do Brasil. Mas o governo Lula, quem se lembra do Lula do primeiro governo, não pensa em Lula ladrão. Ele pensa no Lula que fez muita coisa pelo Brasil. Nós nunca tivemos um aumento real de salário mínimo como tivemos no governo Lula. Nós tivemos o maior número de universidades criadas no Brasil, foi do governo Lula. Agora, o segundo governo Lula é um desastre. E as pessoas só lembram do passado recente, não é do passado remoto. Então, essa ele não vai tirar, porque o que prevalece não é o positivo, o que prevalece é o negativo. Pouco mais de um ano das eleições, do ano que vem, o senhor ainda, eu lhe pergunto se o senhor ainda vê possibilidade de surgir uma chamada terceira via, um terceiro nome que possa enfrentar Lula e Bolsonaro. Olha, eu tenho minhas dúvidas aos partidos de esquerda radicais. E eu tenho criado uma admiração muito grande pelo equilíbrio intelectual e político do Flávio Dino. Flávio Dino, ele tem umas observações tão sensatas que parece até que ele não é do partido que ele pertence. E esse poderia ser, agora, dos cafundós do Brasil, lá para o norte, desconhecido no Brasil forte, no Brasil que
que influencia o resto do Brasil, eu não vejo o Flávio Dino como candidato. Agora, o potencial pessoal dele é simplesmente extraordinário. Ele é uma figura de uma sensibilidade extraordinária e uma capacidade administrativa muito boa, reconhecida, e a ambição de ocupar um cargo muito grande no Brasil. Também tem outra pessoa que poderá, num Brasil mais livre, sabe, menos preconceituoso, o governador do Rio Grande do Sul é uma pessoa que está se tornando conhecida pelo sucesso administrativo que ele teve, tanto como prefeito de Pelotas, como governador do Rio Grande do Sul, em pouquíssimo tempo, em apenas 2 anos. E é uma pessoa também muito sensata, muito inteligente, mas o partido dele, ele ainda é dominado pela equipe de São Paulo. Você não vai PSDB. Pegar o Eduardo Leite e substituir o Zé Deixado, por exemplo. Né? Professor, com relação a Alagoas, como é que o senhor vê essa sucessão do governador Renan Filho? Quem poderia se colocar candidato? Eu acho que estão fazendo tanta coisa tola, tanta coisa errada, que você pode ter uma pessoa que você nem pensa hoje sendo eleito governador do estado. No dia da eleição do prefeito, eu fiz um comentário numa TV, essa mesma aqui, que nós poderíamos, com a vitória do Luciano Barbosa em Arapiraca, e pelo crescimento muito grande dos últimos anos do municipalismo no Brasil, em Alagoas, pelo fato de você ter prefeitos fortes que defendem o municipalismo, a eleição do Luciano Barbosa poderia gerar um movimento que iria produzir um governador do interior do estado. E o mais capacitado, de maior potencial, naquela noite da eleição, na minha cabeça, naquele momento, era Luciano Barbosa. E Luciano Barbosa, pelo fato de, geograficamente, representar um grande segmento da população alagoana. A Grande Arapiraca representa mais de 470 mil votos. A Arapiraca, na última eleição, teve 482 mil votos, mil eleitores votando. Então, é a mesma coisa da Grande Arapiraca. Então, você tem, além de ter uma pessoa que tem uma presença fortíssima nos últimos anos no movimento municipalista, que é o Vanderlei. E a deputada Jó Pereira. Jó Pereira, essa mulher tem um trabalho excelente na Assembleia, vem de um grupo fortíssimo nos municípios alagoanos e poderia ser uma grande mudança. Mas, você quer parar um pouco? Não, pode prosseguir. Pode prosseguir? Muito bem. Agora, o governador de Alagoas é um senhor governador. Ontem saíram nessa CPI que vai acontecer, foram listados os governadores com problemas. Não se menciona o nome do governador Renan Calheiros Filho. Ou seja, esse é uma vantagem muito grande nesse momento de grandes problemas dos administradores nacionais. Tá ok. Nosso muito obrigado ao cientista político Eduardo Magalhães pela sua participação aqui em Conjuntura. Vamos agora ao intervalo. A gente volta já conversando com o infectologista Fernando Maia. Até já.